Bom dia, senhores. Vamos falar um pouco sobre segurança e saúde ocupacional e vamos tentar mudar um pouco o foco da história para que vocês entendam o quanto isso é importante para o processo de vocês. Nas conversas que a gente teve ontem com o pessoal que foi no nosso stand, a gente consegue identificar em todos os níveis aí da prestação de serviço a necessidade de olhar com cuidado esse processo, de forma que esse processo ele não fique só por conta de segurança e saúde ocupacional como acontece hoje em dia, mas que a gente busque o resultado. Qual é o resultado que a segurança e a saúde ocupacional pode trazer dentro do seu processo? Quanto que o seu investimento pode te trazer de resultados quando você faz a coisa bem feita. Pense que a segurança do trabalho, ela é uma engenharia como outra qualquer. E na maioria das situações a gente percebe que começa-se uma obra, por exemplo, ou uma operação e vai pensar em segurança depois. E aí então a gente perde aquele momento do planejamento, do antecipar questões e aí a gente impacta direto no processo. E aí a gente vai ter algumas imagens aqui que a gente vai estar discutindo e aí vocês vão entender um pouco melhor isso, como que na prática a segurança ocupacional e a saúde ela pode impactar direto nos seus resultados da sua empresa. Bom, só me apresentando, eu sou o José Sérgio, somos da Prevent Work. Prevent Work é uma empresa de Minas Gerais, Cataguases, Minas Gerais, porém hoje a gente trabalha em praticamente todas as regiões, tá? Em 8, 9 estados aí da federação, a gente está trabalhando e para grandes empresas. Qual que é o nosso foco principal? A gente pegou a ideia segurança e saúde ocupacional e fomos trabalhar na geração de energia, geração e chegando na transmissão e distribuição, mas nosso foco principal são as empresas de geração, por dois motivos. A carência de bons processos nessa área, e aí a gente consegue dar um resultado bem interessante. E a outra, pensa num país continental, onde as empresas têm, em média, aí 300, 400 funcionários, dependendo do tamanho da empresa, só que tem 10 aqui, 10 ali, 20 ali, e aí a gente perde um pouco o controle da coisa pelo tamanho do território que a gente trabalha, e aí a gente vê que tem uma certa deficiência nisso e a gente vai mostrar onde a gente pode estar ajudando com relação a esse trabalho, certo? Olha só, então a gente trabalha em todas as fontes, principalmente aí a parte de PCH e eólica, e aí pegando carona no congresso, no evento de fotovoltaica, no potencial crescimento desse setor, e a gente está aqui junto com vocês nesse evento. Lembrando que também que a maioria das empresas, principalmente as renováveis, a fotovoltaica é uma das fontes que se trabalha e a gente está nessa linha. Por que a gente acha que o nosso trabalho é bacana? A gente pega inúmeras empresas proprietárias, por exemplo, com as suas engenharias de proprietário que fiscalizam o nosso trabalho, quando a gente está executando, quando não a gente está também fazendo esse trabalho da gestão para o proprietário naquele empreendimento. E aí então a gente consegue ter uma gama de informações e de solicitações dessa ou daquela empresa, desse ou daquele órgão, daqui do estado do Rio, Rio Grande do Sul ou Nordeste. Então a gente consegue, a gente trabalhou o nosso processo bem em cima disso, de pegar o que se pede e antecipar. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando em controle de perdas, né? A nossa discussão aqui hoje é controle de perdas. Quanto que o nosso processo pode ajudar vocês a não ter perdas relacionadas dentro do seu processo ali, e o resultado ele pode ser bem interessante. E aí para isso a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho e os resultados, e medindo os resultados, tá, pessoal? É interessante dizer isso, que os resultados são satisfatórios e com um pouco mais de tempo a gente pode voltar a discutir isso pessoalmente e mostrar resultados para vocês e mostrar como que a coisa desenvolve.
Então hoje, entre construção e operação, a gente está numa faixa aí de pouco mais de 5 GB da capacidade instalada sendo trabalhado. Então a gente conhece eólica, praticamente todas as máquinas e processos, PCHs a mesma coisa, as máquinas e processos, fotovoltaica um pouco também e biomassa, tá? Então a gente tem aí um know-how bem interessante para trabalhar nessa linha de raciocínio aí. Quando se fala em segurança do trabalho, segurança e saúde ocupacional, entenda que a gente não está falando só do trabalhador. Tá? Se a gente tem um processo muito bem montado, se a gente consegue trabalhar da necessidade até a execução das atividades ali, a questão segurança do trabalho, a gente não vai estar trabalhando só com a saúde do trabalhador. Interessante, muito interessante, e é o foco de quem trabalha com isso. No caso, eu, a minha equipe, a gente trabalha com isso. Porém, para vocês é interessante entender que um ativo sendo feito a manutenção, por exemplo, que é uma das normas regulamentadoras, na parte de máquinas e equipamentos, a gente consegue manter o ativo da empresa ali juntamente com o processo, e lá na frente a gente vai ter a segurança do trabalhador, que também é o foco da história. A gente discute segurança do trabalho há muito pouco tempo no país. Eu deixei uma imagem aqui só para ilustrar para vocês a questão de engenharia e de segurança do trabalho. Olha, a gente começou a falar de engenharia em 78. Para mim ficou muito bom o 78, porque é o ano que eu nasci. E aí então eu tenho esse parâmetro aqui interessante. Na verdade eu nasci um ano antes, e a gente está falando aí de 40, 41 anos. A gente está chegando no 41 anos agora relacionado à segurança do trabalho. É muito pouco tempo para tudo que se tem. Pessoal, é muita coisa. A gente são 36 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, são N instruções normativas do INSS, nós temos ITs do Corpo de Bombeiro, e cada estado tem um Corpo de Bombeiro diferente, semelhante, mas com as suas peculiaridades ali de cada estado, e aí a gente tem muita legislação a ser seguida. Então, a gente está falando de 40 anos e acaba sendo uma coisa muito pouca. Então a gente está falando uma coisa embrionária mesmo, e que há 10, 15 anos começou de fato a olhar os investidores, olhar com mais atenção para os projetos voltados à segurança do trabalho. As próprias empresas começaram a perceber que existe resultado a ser tirado disso, e de fato existe resultado a ser tirado disso. E aí a gente percebe que uma engenharia em 78, por exemplo, ela já era uma engenharia muito elaborada, muito evoluída, e aí você tem aqui, por exemplo, um armazenamento de amônia, que já sabia naquela época qual era a resistência de material, qual tipo de material, qual era o formato desse armazenamento, para que eu conseguisse de fato manter ele armazenado sem ter nenhum tipo de perda e risco para o processo e para as pessoas. Que não mudou muito para essa situação. Porém, perceba, a imagem não está muito boa, mas você tem um andaime aqui, por exemplo, montado de uma situação que, quando você consegue olhar a foto de perto, você fica muito assustado com a situação. 30, 40 metros de altura e tábuas apenas, mal posicionadas e de qualquer forma, para que esses trabalhadores desenvolvam ali a montagem daquela estrutura. Porém, 40 anos depois, um pouco antes, você já tem ali um processo um pouco definido. O que mudou disso? Nada. Mesma coisa na geração. A gente trabalha em usinas de centenas, de mais de 100 anos aqui no estado de São Paulo, por exemplo, e não mudou nada. Tomada d'água, canal de adução, conduto forçado, continua a mesma coisa. A máquina, a sucção, ela continua, em tese, o mesmo processo. O que mudou? Os equipamentos, as proteções, a forma de se trabalhar, isso mudou, mas o processo continua o mesmo, e a segurança do trabalho ela vem agora modificar um pouco esse panorama da história. Pessoal, quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente precisa primeiro planejar, né? A gente voltando à história de que a gente estava
falando da engenharia, né? A gente tem que planejar, não tem como não planejar. Então, o que a Prevent vem e faz dentro de uma empresa onde a gente é contratado ou para uma auditoria ou para executar um determinado projeto com vocês? A gente vai fazer um levantamento de como está o seu processo. Então, fazendo uma analogia aí a alguns outros estudos de maturidade de processo, a gente desenvolveu uma MP relacionada à segurança e saúde ocupacional, onde a gente verifica o que é importante de fato para as empresas e classifica em que pé você está de fato, como você está, onde você pode chegar, como que a gente pode ajudar no seu processo, onde o seu planejamento inicial e o seu orçamento vai caber lá no final, quando a gente estiver falando dos resultados. Onde o seu cronograma não vai ser impactado porque a segurança do trabalho, em tese, embarreirou algum tipo de atividade, seja ela na construção, seja ela na manutenção, seja ela nos proprietários grandes, nas grandes empresas de geração, seja ela nos montadores, nas empresas de montagem hoje e prestação de serviço. Por quê? Porque pensando em perdas, quando a gente tem uma proprietária, uma empresa grande precisando dar resultado, ela vai cuidar daqueles pequenos, ela vai olhar eles melhor e vai cobrar deles que eles façam segurança e saúde ocupacional, para que o trabalho aconteça lá na frente. Por outro lado, o pequeno, ele quer fazer um bom trabalho para que ele não tenha a imagem dele arranhada junto à tomadora de serviço dele e ele consiga desenvolver a atividade dele. Hoje, o que a gente tem em contratos, por exemplo, e vai ser uma das partes que a gente vai abordar aqui, um dos setores que tem que estar envolvido direto nesse processo, são cláusulas falando lá, olha, as empresas têm que seguir a legislação de segurança e saúde ocupacional. Beleza? Em tese está calçado, mas na prática isso não acontece muito, porque se ela não seguir, acontece alguma coisa com ela, quem paga a conta, ela sim, mas solidariamente a empresa contratante também vai estar no polo passivo. E aí a gente vai ter a possibilidade aí de perdas relacionadas a esse processo. Então a gente precisa ter isso um pouco mais maduro dentro das empresas e por isso a gente está aqui hoje discutindo. Por exemplo, se a gente faz uma avaliação da sua empresa e quando a gente trabalha, quando o trabalho está mais evoluído, por exemplo, CPFL Renováveis é uma cliente nossa, Juruena, o grupo Juruena é uma cliente nossa, Brookfield e CEMIG, Energisa, sempre voltado mais esses para o lado das capacitações e tal, são os nossos clientes. A gente consegue identificar no longo prazo e num planejamento essa evolução aqui, ó. Como está a sua empresa? Ela está num patamar defensivo. O que seria o defensivo? Aquele que eu não vejo alguma coisa relacionada à segurança e saúde ocupacional, mas que quando alguém me aponta, seja ela numa fiscalização do Ministério do Trabalho ou de algum outro órgão, ou numa auditoria interna, externa, independente ou qualquer coisa nessa linha, aí eu vou lá e corro atrás e faço, que é o que normalmente acontece. Quando a gente pega um projeto desde o início, tá lá, seja ele de manutenção, seja ele de construção, a engenharia está conversando demais, como que eu vou fazer, qual recurso que eu tenho, o que realmente eu devo fazer para que esse projeto saia. O meio ambiente, em algum momento, ele entra também para começar a trabalhar as licenças. E a segurança, de fato, ela só entra quando o trabalho já está andando. 1 mês, 2 meses, muitas vezes a supressão vegetal já até começou a acontecer ou a mobilização de uma determinada atividade já até começou a acontecer e aí depois entra a segurança do trabalho. Aí a gente tem um trabalho prejudicado, porque são assuntos muito técnicos que muitas vezes não é do conhecimento da engenharia, não é do conhecimento de outros setores, e aí a gente tem o impacto, porque chega a segurança e fala, olha, mas não pode utilizar esse equipamento por conta disso, daquilo, não pode fazer o uso de determinada equipamentos ou equipe, porque não tem uma capacitação adequada para aquele tipo de trabalho, e aí sim a gente começa a ter os impactos negativos aí com relação à segurança e saúde ocupacional. É interessante que quando a gente leva para essa linha, e aí é o paradigma que
que a gente trabalha muito e acredita que um dia a gente vai quebrar ele, porque a gente já trabalha em algumas empresas que esse processo já está mudando, onde a engenharia já entende qual é o papel dela na segurança, onde a parte administrativa já entende, voltada em outros setores ali, entende qual que é a importância deles com relação à segurança, e aí no fundo a gente tem o resultado que a gente precisa, tá? Onde a segurança acaba sendo mais o facilitador da coisa, aqueles caras que direcionam o trabalho e o resultado sai lá na frente. É da segurança o resultado? Não. O resultado é de todos. Então, quando a gente consegue fazer com que todo mundo entenda a importância que ele tem, a gente consegue buscar. Então, quando a gente pega nessa linha do defensivo, você está sendo posicionado, ó, faça isso, faça aquilo, e aí então a gente está num nível ali de preocupante, que eu preciso mudar, porque senão não vou ter os resultados que a gente vai estar discutindo aqui um pouco mais para frente. Por outro lado, se eu evoluo, eu tenho aqui o meu nível complacente. Olha, entendam o seguinte, a gente não tem produtos de prateleira, tá, pessoal? Nós temos produtos personalizados para cada fonte, para cada tamanho de empresa, para cada região do país, e aí a gente vai, depois de entender de fato como é a sua vida, a gente vai tentar te mostrar como que a gente pode chegar nesses resultados ali. Então, essa classificação na sua empresa, ela pode mudar, você pode chamar o que você quiser, inicial, preocupante, alguma coisa do jeito que você quiser classificar. Aqui a gente classifica dessa forma. Então, o complacente, eu estou num nível razoável, eu já tenho as pessoas fazendo o trabalho dela, mas nem todo mundo ainda está sabendo o que está acontecendo. Tem um ou outro setor dentro da instituição que ainda está com algum tipo de problema e que a gente tem que trabalhar. E aí eu começo a achar interessante essa parte, porque a gente começa a focar mais. Por exemplo, numa obra que a gente trabalhou no norte, na UHE Giral, por exemplo, nós tínhamos um custo de EPI muito alto, o gasto de EPI dentro daquela obra. Quando a gente começou a mapear, e aí eu faço isso no macro e faço isso no micro. Isso a gente aplicou no micro ali, ó. EPI, qual que é o nosso problema com relação a custo de EPI? Então a gente descobriu onde era o nosso gargalo e a gente foi trabalhar. Então o gargalo em algum momento é o cara que quer dar nó lá na frente de trabalho e vai para a fila do EPI para trocar o EPI, para demorar a chegar na frente de serviço, ou é a perda desse equipamento, ou é mesmo a má qualidade desse equipamento, o controle de como isso é liberado. No final da história a gente tem um custo muito alto em cima disso e um resultado bem na mão para a gente buscar. Olha, não precisa se gastar tanto com isso, a gente pode gastar menos. E aí então a gente vai trabalhando e analisando essa questão e aí depois de um macro, no micro a gente consegue saber onde que a gente vai estar atuando. Para que a gente comece a chegar no nível gerencial, e esse é o que nos interessa, porque a gente vai começar a trabalhar nosso resultado até um ponto de chegarmos no estratégico, onde todo mundo já sabe o que faz, desde a contratação até na execução da atividade e na demissão daquele pessoal, e a gente não vai ter passivos trabalhistas, por exemplo, voltada nessa linha. Interessante que a gente tem uma linha na diagonal, que ela também é parametrizada. Eu não preciso definir isso sozinho e, pelo contrário, é interessante que isso seja definido com toda a equipe de direção e engenharia ali da instituição, para que entenda de fato o que quer e onde quer chegar, onde a gente coloca uma diagonal onde, se em alguns casos, se eu tiver no defensivo ou um pouco acima do defensivo, não está tão ruim para mim, porque não é tão importante. Pensa na energia, na geração de energia. O risco relacionado à energia em si, a instalações energizadas, que na segurança a gente chama muito de NR10, né, porque é uma norma específica para isso, ela acaba sendo mais importante, porque o potencial de perda ele é muito grande, seja patrimonial, seja pessoal.
Então o potencial é muito grande. Então não vou ter ele aqui na frente, onde a minha diagonal, se eu passar disso daqui, para mim já está bom. Não, eu quero ter ele aqui atrás, onde eu tenha que estar numa excelência no meu processo, para que realmente eu não tenha perdas relacionadas aí ao meu custo, tá certo? E aí então eu vou trabalhando essa diagonal a ponto de eu chegar no meu estratégico aqui. Só para vocês entenderem o que está aqui, pode ser que vocês não estejam vendo de forma interessante aí. A gente tem alguns processos, a gente divide processos, não processo por atividade, não processo por setores, mas a gente divide ele de acordo com a necessidade da segurança. Por exemplo, como eu tenho dentro do organograma das empresas responsabilidades lá do trabalhador até na alta gerência, tá? Pensa numa discussão de planejamento do próximo exercício, onde a manutenção, a OIM mostrou para vocês que manutenção tem que ser feita e aí por algum critério alguém cortou algum recurso relacionado a uma manutenção. Isso pode ter um impacto no futuro, no caso na matéria que a gente está discutindo. Então, a gente tem toda a escala hierárquica ali, todo o organograma da empresa envolvido no resultado. E para isso a gente precisa que todos entendam isso e trabalhem de uma forma correta. E aí então a gente tem a parte da gestão, a parte dos documentos. Quais são esses documentos? Tantos documentos que vocês conhecem, PPRA, PCMSO, se não conhecem já ouviram falar, são levantamentos relacionados à segurança e levantamentos e monitoramentos relacionados à medicina, quanto os documentos de campo mesmo. A gente está falando de uma manutenção, por exemplo, de uma atividade de campo onde eu tenho que analisar riscos, eu tenho que ter documentação disso tudo. Então, essa parte aqui são os documentos que a gente verifica como que está isso dentro da sua empresa. Capacitação e operacionalização. Não me basta só ter o treinamento. Olha que bacana, eu tenho X horas de treinamento dentro da minha instituição. E aí, será que eu estou monitorando lá na minha ponta que esse treinamento que eu estou gastando tempo, que eu estou investindo dinheiro, eu estou tendo retorno ali, que o cara está fazendo de fato a atividade da forma que ela tem que acontecer? E aí sim a gente tem a operacionalização. Será que eu tenho procedimentos demais para a minha instituição, só que esse procedimento não está sendo bem trabalhado dentro da minha organização? Então eu preciso avaliar isso e saber qual é o resultado que eu tenho. Por outro lado, se você tem procedimentos que é necessário por legislação, em algumas NRs eles falam, olha, eu preciso ter um procedimento disso. Se você tem bons procedimentos, tira da gaveta e vamos trabalhar nos treinamentos, por exemplo. Em vez de contratar alguém para falar de eletricidade na NR10 ou de trabalho em altura na NR35, eu tenho pessoas específicas, eu tenho um treinamento específico em cima dos procedimentos que eu tenho. Então eu posso pegar a minha manutenção que eu vou fazer ou que eu preciso fazer nas minhas instalações e pegar todo aquele processo. Olha, minha máquina é assim, a manutenção tem que ser assado, o checklist está aqui para você olhar. E no treinamento mostrar isso e falar de segurança. E aí então a gente vai ter, por exemplo, um treinamento de NR10 personalizado, onde eu tô deixando o meu profissional mais qualificado com relação ao meu ativo, com relação ao meu processo, e ele está sendo treinado em segurança também. Aí sim a gente começa a buscar aqui, ó, a operacionalização da minha capacitação. Eu tenho as pessoas quase que nem tendo que pensar mais no que fazer, já está automático no dia a dia dela o que ela deve fazer para manter uma atividade segura, de uma forma que a gente consiga os resultados que a gente quer buscar. Por fim, a gente tem instalações e equipamentos, que é muito importante, e esse é um gargalo interessante que a gente pode mostrar um resultado bacana, que a gente está falando dos seus ativos. Quando você fala de uma norma regulamentadora, a gente não está falando só das regras de segurança, pelo contrário, ali a gente começa a falar do projeto, fala-se da montagem, da operação, quais os documentos eu preciso arquivar ou que eu preciso ter nessa montagem. Quando essas instalações ela tem uma certa modificação por algum motivo de eficiência e tal, eu preciso ter esses documentos atualizados para que eu consiga, num tempo distante, conseguir ver quais alterações aconteceram, como que ela aconteceu dentro de uma instalação,
tem a questão da montagem, tem a questão das manutenções que tem que ser feita e, de carona, fala-se de segurança também, as normas regulamentadoras, tá certo? Então não é só a segurança do trabalho, pelo contrário, quando a gente começa a olhar ali, a gente consegue entender que o treinamento de máquinas e equipamentos, por exemplo, da NR12, ele tem que ser diferente do cara que opera para o cara que faz a manutenção. Eu tenho que mostrar para o pessoal da manutenção qual é a importância disso, qual é os controles que ele tem que ter, qual que é a importância da manutenção que ele faz para que o resultado lá na frente a gente tenha o resultado que precisa ser colocado. E por fim a gente tem um engajamento. Não adianta a gente ter um processo muito bem definido, não adianta que esse processo seja muito bonito, onde a gente não tenha o nosso pessoal engajado, o nosso pessoal que está ali na ponta, de fato, consiga fazer a atividade da forma que ela precisa, tá certo? E aí a gente começa a colocar aqui a ideia do controle de perdas, tá? Quando eu tenho um potencial de perda aqui, e todo mundo aí já ouviu em algum momento falar, principalmente as empresas que têm a certificação da OSA 18001, de perigos e riscos. Existe diferença de perigos e riscos. Perigo é uma fonte que pode causar algum tipo de dano. Riscos é a exposição do trabalhador àquela determinada fonte, tá certo? Então pensa que eu tenho um potencial e eu vou mapear esse potencial num primeiro momento e aí eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a trabalhar barreiras para que eu consiga buscar o meu objetivo, que é a saúde do trabalhador, nunca vamos esquecer disso, mas que eu preciso dar resultado para a empresa que eu trabalho também. Eu preciso que ela tenha o retorno do investimento que ela está fazendo e não um custo só. Segurança não pode ser um custo, ela tem que ser um investimento por tudo que a gente já disse, do ativo e dos resultados da empresa e a saúde do nosso trabalhador, ali a segurança daquele trabalhador, que é um custo também, quando se busca aí no recurso humano daquela empresa, você vai ver que o custo que é colocar o cara capaz para desenvolver sua atividade. E aí, na troca, quanto que isso vai acarretar no meu resultado quando eu tenho um turnover muito elevado com relação ao nosso pessoal. Então, eu começo a colocar barreiras aqui. Ó. A primeira barreira que eu vou trazer é a gestão. De quem que a gente está falando? É da alta diretoria? Não. Muitas vezes, em muitas empresas, eu consigo ver a alta diretoria muito engajada na causa. Segurança do trabalho. Olha, segurança acima de tudo, eu invisto em segurança, problema não é dinheiro, eu já ouço constantemente isso. Porém, quando começa a descer diretoria, gerência, encarregados e o próprio trabalhador ali, a gente começa a ver perdendo esse tipo de situação. Quando a gente chega no nível dos trabalhadores, a gente entende também um engajamento um pouco maior. Então, aonde que eu preciso trabalhar? Naquele nível do organograma ali, onde são as pessoas que de fato planejam, que de fato têm o seu centro de custo para liberar algum tipo de recurso e que tem o poder de decisão. É nesses caras que eu tenho que trabalhar bastante, tá certo? Então, vou colocando barreiras. Por exemplo, recurso humano está muito envolvido. O jurídico, envolvido demais. Os suprimentos, o setor de compras, ele está muito envolvido também dentro do processo. As engenharias e planejamento também são responsáveis pelo resultado. Então, quando eu tenho essas pessoas se falando, e na nossa matéria segurança e saúde ocupacional, muitas vezes elas não se falam, pelo contrário, elas só cobram resultados e tal, a gente tem essa questão aí de todo mundo está num trilho, precisa ir para o mesmo caminho, mas está puxando cada um para um lado. Então, preciso unir essas pessoas e mostrar a responsabilidade que cada um desses tem. Recursos humanos tem muito, o jurídico tem que ser um facilitador junto com a segurança do trabalho e o recursos humanos voltado nas outras áreas. Suprimentos tem que comprar exatamente o que está sendo discutido ali, o que é de fato o necessário com relação à qualidade e segurança dentro de um processo e não, nesse caso, segurança do trabalho, ele não pode trabalhar com as metas dele, redução de custo, conseguir o melhor fornecedor, o mais barato e tal. A gente tem que ter cuidado porque a gente está falando de um resultado que a gente vai discutir ele um pouquinho mais para frente, tá certo? Então a gente vai ter
essa situação. Com relação a documentos, qual que é o grande problema disso? Qualidade desses documentos. Muitos, vocês vão olhar ali e vai falar, olha, se você for lá, e a pergunta é do nosso workshop hoje, né? Como que de fato está seu resultado? Se você anotou aí o que está falando ali, você vai chegar lá e vai falar, tem, de fato tem. Mas qual que é a qualidade disso? Quando eu precisar, quando o seu jurídico precisar, será que ele está nos atendendo de fato? Então aí está a discussão da história. E dentro da própria instituição, se a gente estiver falando de uma organização um pouco maior que tem o serviço próprio, quanto que eles estão se falando? Porque tem documentos desse que se eu mudar em um, eu tenho que ter reflexo no outro. Só que quem faz é um, quem faz o outro é uma outra equipe. Então eu preciso ter essa comunicação interna ali para a gente avaliar como é que estão seus documentos, qual é a segurança de fato jurídica que esses documentos têm, se eu estou tecnicamente embasado ou não, e aí eu estou falando em controle de perdas lá na frente, certo? Com relação à capacitação, a mesma coisa. Vamos voltar na história. Olha, eu preciso, aqui eu tentei colocar alguns que é obrigatório por legislação. Trabalho em altura, se tem 2 metros, é obrigatório, preciso fazer, todo mundo faz. Ninguém está falando que não faz, faz. O que a gente pode usar disso como base do nosso processo? Espaço confinado, NR10, que é o serviço em eletricidade, máquinas e equipamentos, combate a incêndio, primeiros socorros, tudo eu tenho. Mas será que eu tenho de qualidade? Será que eu tenho, que o investimento que eu estou fazendo vai me trazer um retorno? Pensa num combate a incêndio, muitas vezes a gente vê. O cara tem treinamento de combate a incêndio, acontece um incêndio e ninguém conseguiu ajudar. Tá? E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente estiver falando da perda, do controle de perdas, de onde a gente pode tirar recursos disso, você vai perceber que uma equipe muito bem capacitada nisso daqui, ó, principalmente máquinas, equipamentos e combate a incêndio, pode reduzir no seu seguro. Tá? Pode ser uma discussão boa na hora da gente renovar o seguro daquelas instalações, daquele empreendimento, e aí a gente mostra, olha, a gente tem isso tudo aqui, ó, eu posso pagar menos. E aí vamos discutir, vamos colocar na mesa e vamos discutir. A gente vai ter retorno em cima disso, tá certo? Instalações e equipamentos, vocês já fazem, a maioria das empresas fazem, a OIM faz, ela opera muito bem para que o ativo dela esteja uma longevidade ali. A manutenção ela é feita, só que a gente tem que trabalhar junto. Segurança também tem que trabalhar junto nisso, porque eu preciso, como segurança, ter como que eu falo? Os registros disso tudo. Então, se eu junto com a segurança, com o pessoal da manutenção, a gente consegue mapear o que de fato tem que ter, colocar isso dentro de um procedimento, criar checklists para ser verificados, a gente vai ter um ativo bem controlado e, por outro lado, a gente tem a segurança também bem controlada e aí a gente está também completando o nosso resultado ali que a gente está buscando. E, por fim, a gente tem que ter o nosso pessoal participativo, tá? Daqueles que participam mesmo. Olha, na empresa X que eu trabalhava era assim e aqui está um pouco diferente. E a gente pode chegar lá e buscar. E por isso que eu falo da personalização do trabalho. A gente não tem nenhum produto de prateleira que vai chegar lá e falar para você, ó, tá tudo errado na sua empresa e não tem nada para mudar. Tudo a gente vai ter que mudar, tem que ser do nosso jeito. Não, tem coisa lá que eu tenho certeza que está muito bom e que pode continuar ou melhorar um pouquinho. Tem coisas que podem ser implantadas, mas e na pior da situação, se tiver tudo lá já implantado, a gente pode melhorar de alguma forma para chegar nos resultados. Então a participação de todos, o comprometimento, responsabilidades e o senso de dono é uma das coisas que tem que ser trabalhada junto com as organizações. Em algum momento a gente trabalha essa questão. Interessante, pessoal, pegar carona um pouquinho aqui nessa situação da capacitação, que a gente está até vivendo isso em 2 empresas que a gente está trabalhando. Em uma a gente desenvolveu o trabalho, na outra a gente ofereceu esse trabalho e esse trabalho já está sendo discutido para ser feito. Vocês têm uma dificuldade muito grande de mão de obra local, dependendo de onde está o seu empreendimento. Muito. Mato Grosso tem uma deficiência de mão de obra, o Norte tem uma deficiência de mão de obra, o Nordeste em alguns pontos também, e muitas vezes esse recurso ele existe dentro da empresa
ali no pessoal, no setor socioambiental ali, da parte de meio ambiente e tal, os recursos já existem. Então, o que a gente está trabalhando dentro de algumas empresas? Que a gente capacite, ou na mesma capacitação do seu pessoal, ou uma capacitação na comunidade. Primeiro faz uma seleção na comunidade de quem quer acertar suas documentações, quem quer se capacitar para prestar serviço, e aí a gente usa esse recurso ajudando a sociedade, acaba ajudando ali a comunidade ao entorno do empreendimento a se desenvolver para prestar um serviço de qualidade, e para isso a gente tem um resultado considerável no final da história, tendo a própria comunidade participando ali da manutenção daquele ativo da empresa. Tá? E aqui a gente colocou algumas ideias e voltamos com esse daqui é repetido, tá? Só para a gente ter uma base de informação, onde a gente tem passivos trabalhistas. Pessoal, a maioria das empresas já coloca isso no seu custo fixo. Eu vejo, porque a gente trabalha com o pessoal de planejamento, e isso já está embutido. Quanto que isso me prejudica numa concorrência, por exemplo? O quanto isso eleva o meu custo, porque eu já tenho ele embutido no meu custo fixo, então não vou olhar da forma que eu preciso? E quanto que eu posso buscar de resultado ali na frente? Eu posso. Então, algumas empresas já trabalham o passivo trabalhista como um custo fixo. Eu sei que a justiça trabalhista ela é muito delicada, mas não pode. Quando eu faço isso, eu estou aceitando que eu tenho um problema, eu sei que aquele problema existe e não estou resolvendo. Então, por mais que eu confie no meu departamento jurídico, por mais que eu confie no meu departamento de RH ou de segurança como um todo, tem que se conversar entre eles e verificar, olha, onde estamos perdendo, por que estamos perdendo. Não pode, de fato não pode, a gente pode discutir em cima disso em outro momento e vocês vão perceber que o resultado ele tem que ser 0 ou perto de 1% aí no máximo, não pode, isso eu estou falando de ações já tramitando, não estou falando de um todo não. Ele não pode ser muito mais que 1, 2% ali da discussão. A gente tem que ganhar praticamente todas. Porque ganhando praticamente todas, porque a gente de fato está fazendo segurança do trabalho, a gente evita aquela avalanche de ações trabalhistas que acontece na maioria dos empreendimentos, tá certo? Com relação a projetos, interessantíssimo discutir projetos. Porque de ontem para cá a gente está conversando com bastante projetistas aqui, e é unânime entre eles, olha, de fato a gente não conhece segurança do trabalho profundamente, é um termo muito técnico. Chamamos um monte de gente para participar do nosso workshop e muitos deles falaram, é muito técnico para mim, e eu também não venho discutir, mas na prática, todos os empreendimentos que a gente vai trabalhar, a gente tem que rediscutir o projeto em algum ponto, seja ele em acesso, seja ele em corrimão, guarda-corpo, acessos com relação à escada, por exemplo, a ponto de ter que trocar tanque de combustível de geradores, por exemplo, por conta de lá na frente o corpo de bombeiro não liberar o meu AVCB. Isso aconteceu, por exemplo, numa biomassa lá no Paraná que a gente estava trabalhando e tinha lá um tanque de 10 mil litros dentro da casa de força. Não ia passar nunca no corpo de bombeiro, aquele ativo nunca ia ter o AVCB e, por outro lado, a seguradora ia ter uma mão na roda ali para não liberar o recurso contratado por conta de uma situação semelhante. Então, tem que se discutir lá no projeto. Não quer dizer que todo projeto não tenha que ser rediscutido. Então, com relação à segurança do trabalho, é interessante que o corpo técnico olhe o projeto com um pouco mais de carinho para que essa custa não venha para cima da OEM depois. E aí a gente vê essa discussão muito grande dentro das organizações, onde o departamento de engenharia que constrói de uma forma e depois, muitas vezes, no erro da execução ali, essa custa vem para a OEM e ela vai ter que mudar por um custo muito maior. Porque pensa bem, mudar aqui
no projeto fica muito mais barato, mesmo que esse projeto já tenha sido implantado ainda na construção, ainda fica mais barato do que eu esperar a operação para mudar, porque aí eu tenho mobilização, desmobilização, contratos, eu tenho um monte de outra situação, que aí vocês sabem o custo mais do que eu, sabe quanto isso pode impactar. Então, olhar o seu projeto é muito interessante, tá? Com relação a planejamento, pensa numa atividade que vai acontecer numa subestação. Vocês têm tempo para começar e tempo para terminar, não tem? Senão não vão gerar. Não é esse o seu resultado? Beleza. Pensa-se numa manutenção e já chama a segurança do trabalho para discutir. Olha, eu tenho essa carta convite aqui e a atividade que eu vou fazer vai ser essa. O que de segurança você precisa? E aí sim, a contratação vai ser em cima disso. A carta convite está aqui e a segurança já está definida ali dentro. Então, pessoal, se vai usar um andaime, que a gente mostrou lá anteriormente, o cara já sabe que o andaime não é só um andaime, chegou e montou, não pode ser assim. Eu tenho uma norma em cima disso, o cara vai ter que vir em cima da norma. Ah, eu tenho um equipamento, um guindalto ou um guindaste para estar utilizando. Olha, tem que utilizar, mas nessas condições. Não pode ser qualquer equipamento dentro da minha instalação. Então você tem um tempo razoável para fazer isso. E aí sim, na hora que minha atividade for acontecer, a minha parada vai acontecer, a atividade vai acontecer dentro do meu cronograma, dentro do meu custo, porque eu já estava gastando aquele recurso ali inicial, seja com guindalto, seja com guindaste, seja com andaime, e a atividade não atrasou. Então, é a segurança que atrasa? É a segurança que prejudica? Não é. Não é. Muitas vezes faz a atividade para que não tenha uma dor de cabeça, mas o risco está ali. As pessoas estão assumindo riscos sem necessidade. Se a gente discutir a coisa no momento certo, a gente não tem necessidade de correr risco, tá certo? Então, com relação ao planejamento, fica ali a dica de que quanto antes envolver a segurança melhor. Gestão de documentos, a gente já falou um pouco sobre isso, principalmente dos terceiros, tá? Eles me entregam documento, mas qual que é a qualidade desse documento que eu tenho? Será que o meu jurídico está me ajudando a verificar isso ou não? Será que o meu jurídico está sendo um jurídico proativo ou está sendo um jurídico que está só recebendo demanda? Não pode. Se eu tenho um jurídico dentro da minha empresa, esse jurídico ele tem que me ajudar de fato a ver onde estão os gargalos para evitar o passivo lá na frente, aí a gente vai ter resultado. Com relação ao patrimônio, olha, a gente tem aqui uma possibilidade considerável de redução de custo. A gente está falando de 0,5%, talvez do meu ativo aí. Consegue se diminuir isso? A gente está falando de ativos consideravelmente caros aí, né? Um investimento alto. A gente consegue melhorar isso conversando com as seguradoras, conversando com os pares ali e desenvolvendo uma atividade bacana e trazer o resultado aqui. Por quê? Porque eu tenho manutenção bem feita, eu tenho um ativo sendo trabalhado, deixando em condições de uso, meu pessoal está muito bem treinado em caso aconteça algum tipo de erro, atuar ali e não perder o ativo como um todo. E, por fim, a gente tem o controle sobre a situação, não é uma coisa que você está investindo como seguradora com o seu risco muito alto, pelo contrário, o seu risco é muito baixo. Por fim, a gente tem aqui a questão de impostos previdenciários. Então eu vou falar aqui um pouco rápido em cima disso, porque o nosso tempo está finalizando, onde eu tenho todo esse processo tendo que ser visto. Quando eu tenho isso tudo sendo feito, pessoal, eu estou fazendo segurança do trabalho. Então eu não estou aqui vendendo para vocês, por exemplo, uma solução para a sua empresa e esquecendo o trabalhador. Não é isso. Acredito que tenha profissionais de segurança aqui dentro e não posso deixar essa impressão. A gente está cuidando da saúde, a gente está cuidando da segurança de todo mundo, sim. Só que a gente está cuidando de uma forma que isso vai trazer resultado para a empresa e não só custo, como em tese muitas vezes isso é visto, tá? Com relação ao imposto previdenciário, para você ter uma noção de como as coisas estão envolvidas, quem quiser anotar esses termos aqui para chegar lá na instituição de vocês e perguntar, olha, como que a gente está vendo isso? Como que eu estou vendo isso? NTEP, ele é um enquadramento, é o cruzamento da doença com o seu ramo de atividade. Então, desde 2003,
Eu lembro muito bem disso. Eu ainda estava na transição da minha área de saúde, que eu trabalhava na época, eu e um advogado amigo meu que também era da área de saúde. E aí a gente leu lá, a gente chegou a informação de um item de uma legislação, de um artigo só, que falava, ó, as empresas vão ser mais penalizadas ou vai receber bônus se ela fizer segurança do trabalho. Como ele tinha uma tendência para o previdenciário e eu para a segurança do trabalho, a gente falou, Leandro, ó, vamos começar a seguir esse caminho aqui, vamos ver onde que isso vai dar. De fato, em 2007 isso apareceu, onde mapeando todos os afastamentos do INSS, chegou em doenças que os ramos de atividade desenvolviam. Tá? Vou falar uma coisa assim bem básica para vocês. Pensa numa empresa de vigilância onde o vigilante fica em pé o tempo todo, com coturno pesado, a probabilidade dele ter problema vascular ele é muito grande, ou de articulação. Então, todo mundo que chegar lá com problema de joelho, daquele ramo de atividade, pessoal, automaticamente B91 é um acidente do trabalho. Automaticamente, você não precisa abrir a CAT. Tá? O próprio INSS faz por você, sem te avisar. Se você não monitorar e sem te avisar, aí você tem tempo depois para recorrer. Como que a sua empresa está recorrendo isso? Quem está mapeando isso? Tem algum sistema que está te chamando a atenção? Olha, esse cara aqui está no B91, está em tempo ainda de você recorrer. E se tiver em tempo de recorrer, quem que vai recorrer? O que vai falar? Qual o tipo de documento que vai se juntar para colocar lá no recurso? Tá certo? Então tudo isso é o que a gente falou anteriormente. Eu tenho tempo para isso. Só que esse NTEP aqui, ele tem um impacto direto em imposto seu. Quando a gente fala de RAT, que é o seguro acidente do trabalho, a gente está falando que você paga 1, 2 ou 3%. Eu posso quase que garantir que todo mundo aqui está no 3%, mesmo pensando que está no 1%. Por quê? Porque eu tenho que ver onde está de fato o meu risco. Onde está a maioria dos meus funcionários. Então, se eu tenho a maioria dos meus funcionários nas minhas usinas, se eu tenho a maioria dos meus funcionários lá na parte elétrica, lá na geração, eu não posso colocar o meu KNAI como administrativo e tá trazendo para o 1, tá? Em algum momento alguém vai te pegar e vai te falar, olha, você está sonegando há X anos e agora você vai ter que pagar isso tudo aqui, ó, pra gente, ó. Então, pessoal, se é 3, o FAP, ele é um fator de correção, que ele vai vir de meio a 2. Então, ele vai multiplicar o seu 1, 2 ou 3 por meio a 2, dependendo do seu resultado. Qual é o seu resultado? Fazer segurança do trabalho, não afastar ninguém para o INSS e assim por diante. Qualquer afastamento vai te impactar aqui, ó, do zero para frente, do meio para frente. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, se você tem uma folha de R$1 milhão, você tem ela pagando 3%, você pagaria 30 mil, e se o seu resultado relacionado ao fator acidentário previdenciário for de meio, você, em vez de 30, você pagaria 15. Quanto é isso no ano? Quanto é isso em 4 anos? Por outro lado, se você é penalizado, e a gente vê bastante empresa acima do 1, 1,5, 1,7, até 2 mesmo, você vai pagar o dobro de imposto. Quanto que é isso no ano? Quanto que é isso para concorrência? Para quem presta serviço aí, quanto é isso para concorrência? A sua concorrência pagando pouco e você pagando alto. Quanto que é isso? Tá? E a gente está falando de uma folha de pagamento razoável ali, quando você pega uma empresa com um pouco mais de funcionário, aí você tem isso extrapolando para cima e os custos também extrapolando para cima, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é muita coisa, muitas vezes para vocês, que pode não ser tão técnicos no assunto. Então, em algum momento a gente se coloca à disposição para ir aonde vocês estão, discutir. Temos mais a tarde inteira ainda para estar discutindo relacionado a esse assunto. Seria um prodígio conseguir falar isso tudo aqui em 45 minutos, mas eu acho que deu já para a gente explanar um pouquinho, pelo menos colocar a pulga atrás da orelha para que vocês corram atrás de quanto isso pode trazer de recursos para vocês. Obrigado pela participação de todos, tá? Obrigado.